E aí, pessoal, a gente viu agora como multiplicar matrizes, né? E agora a gente vai fazer um exemplo para explorar o efeito da multiplicação de matrizes no plano XY. Então, o exemplo é o seguinte: eu tenho uma matriz A que é dada por 4, 1, 1, 3, tá? E ela transforma o, o quadrado unitário em um paralelogramo da seguinte maneira: o quadrado unitário tem lado I e lado J, né? E para multiplicar um, um, uma matriz por um vetor, a gente escreve como um vetor coluna, né? Por exemplo, o I, ele vai ser o I, que é o vetor 1, 0, e o J, que é o vetor 0, 1, e eu vou tomar um V, que é um vetor A1, A2. Então eu reescrevo para poder multiplicar esses vetores como vetor coluna. Portanto, I ele vai se tornar o vetor 1, 0 coluna, né? O J vai se tornar o vetor 0, 1 e o V vai se tornar A1, A2, tá? A multiplicação de matrizes, né, por aí, né, ele vai se dar da seguinte maneira: A vezes I vai ser A vezes a matriz 1, 0. Portanto, o resultado de A vezes a matriz 1, 0 vai ser a primeira coluna da matriz A. A vezes a matriz J, vezes o vetor J, vai ser A vezes 0, 1. Portanto, ela vai pegar a segunda coluna, né? Se a gente pensar que todos os pontos no quadrado, né, são pontos como pontos finais de vetores de origem, se a gente multiplicar A por todos esses vetores, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter um uma cadê? A seta. A gente vai ter o plano XY, né? E nesse plano XY a gente vai ter unidades, né? Então, tem né? Ele vai ser separado por unidades. O mesmo vale para essa região. Tá? Então, dentro desse sistema de coordenadas, eu tenho um vetor, um quadrado, né? Um quadrado que ele é gerado pelos vetores IJ, né? Um quadrado que é gerado pelos vetores IJ
ok? E quando eu aplico a transformação da multiplicação da matriz A, quando eu aplico essa transformação da matriz A, o que eu vou ter? Eu ainda vou ter o mesmo. O plano não muda, né? Esse cara é x, esse cara é y, isso é x, isso é y. O plano não muda, né? Mas os vetores mudam. Então, o vetor correspondente ao vetor j, ele se torna o vetor. O vetor correspondente ao vetor i, ele se torna o vetor 4, 1, né? Então, ele se torna esse vetor aqui. 4 no sentido de x, 1 no sentido de j. 1, 2, 3, 4. Ele se torna esse vetor. E o vetor referente ao vetor j se torna o vetor 1, 3. Então, 1 no sentido de x, 3 no sentido de j. Eu vou deixar assim porque eu não estou conseguindo ajustar, tá? Então, esse cara aqui é o AI e esse cara aqui é o AJ, tá? E a gente vai gerar, portanto, uma nova figura que agora é um paralelogramo. Ok? Então, o quadrado, que ele é transformado em um paralelogramo. A gente sabe que a área do paralelogramo é a norma, é o determinante dessa matriz. Então, o determinante da matriz A quanto? 4 vezes 3, 12, mais 1, menos 1, 11. Né? Então, a área desse paralelogramo é o determinante dessa matriz. É 1. É 11, né? 11. Então, se a gente pensar no determinante 2 por 2 como sendo justamente a área do paralelogramo, né? Então, é essa a transformação que a multiplicação da matriz faz no espaço. A partir desse exemplo, eu vou deixar um exercício, tá? Para a gente ver ainda alguns significados dessa multiplicação de matrizes. Então, o exemplo é o seguinte, vou passar para mais uma página. E é o seguinte, a gente precisa mostrar, tá? Então, que a multiplicação da matriz A igual 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Essa matriz, a multiplicação dessa matriz, ela age rotacionando o vetor 45 graus. Então, rotaciona o vetor 45 graus no sentido anti-horário. Ok? Então, de forma geral, a gente vai escrever o vetor V como sendo xi
mais YJ, tá? Então, esse vetor, ele vai ser escrito como um vetor coluna XY, tá? Então, o exercício é o seguinte. Mostre que o comprimento de AV ele é o mesmo que o comprimento de V. Porque se a matriz só rotaciona, ela não pode mexer no comprimento, né? É o mesmo. É o mesmo comprimento de V. Tá? Segunda. Use o produto escalar para mostrar o ângulo entre o vetor V, né? Vou colocar mostrar, que a gente já sabe, né, quanto é. Então, ao invés de mostrar o ângulo, vou colocar mostrar que o ângulo entre o vetor... Eu não faço a mínima ideia do que é esse barulho, hein? Entre o vetor V e a V é de π sobre 4 radianos, tá? E por último, usar o produto... Use o produto vetorial para mostrar que a V gira π sobre 4 radianos no sentido anti-horário de V. Ok? Então é esse o exercício. E, bom, isso é basicamente utilizar as ferramentas que a gente vem trabalhando com vetores desde o primeiro vídeo, né? Então era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.